meu avô veio do Líbano. E a tradição lá no livro me colocar como sobrenome o sobrenome do pai, Filidite. Então meu avô veio e colocou como sobrenome dos filhos o Patrus dele, e constituiu a família Patrus. Em homenagem a ele, me colocaram o nome dele. Eu fiquei só com o sobrenome do meu pai, Ananias de Souza. A origem da família era na região de Barbacena, Ressaquinha, uma cidade perto de Barbacena, né? Outra cidade ali perto, Nossa Senhora dos Remédios, ali que é a origem da família. A família do meu avô materno, libanês, o pai da minha mãe, veio para Belo Horizonte. E aí depois o meu pai casou com a minha mãe e vieram também para Belo Horizonte. Mas aí o meu avô, em sociedade com o meu pai, acabou comprando uma fazenda em Bocaiúva. E o meu pai foi para lá. Já ficou, né? Então tem raízes em vários cantos de Minas. Minha memória política está muito ligada à minha memória existencial. Eu comecei a me interessar pela política muito cedo. A primeira memória que eu tenho registrada na vida aos 4 anos, quando a minha família saiu da roça, saiu da fazenda e veio morar uns tempos em Belo Horizonte. Nós viemos num caminhão que meu pai tinha comprado, um caminhão Chevrolet, 1954, o caminhão dele. Você imagina, Bocal, tudo estado de chão, ia até Montes Claros, estado de chão, depois pegava a estrada para Pirapora, porque não tinha passagem do Rio das Velhas e na região de Corinto, como tem hoje, né? Tinha que passar de barco, uma viagem enorme, tantas horas de viagem. Eu penso que aí começou a minha compreensão da vida. Tive um tio, irmão da minha mãe, que era deputado estadual, Sebastião Patrus, morreu tragicamente no dia da eleição, outubro de 1962, deputado estadual, candidato a deputado federal pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Na campanha desse meu tio, a minha visão política era uma dimensão maior. Já estava morando em Bocaiúva. E esse meu tio, Sebastião Patrus, fazendo campanha, ele estava com apoio em Montes Claros. Então ele passava muito por Bocaiúva, né? Uma relação ótima com a minha mãe, com meu pai e tal. E eu me lembro que no grupo escolar, antigo grupo escolar Coronel Fulgêncio de Bocaiúva, mudou o nome, hoje é Grupo Escolar Genesco Augusto Caldeira Brant, a professora no nosso 4º ano primário, naquele tempo já tinha um primário 4 anos, depois o ginásio 4 anos, o ensino fundamental integrou tudo isso, né? Eu estava no antigo 4º ano primário quando a professora deu uma redação que a gente podia escolher. Escolha o que vocês quiserem aí. O político, o advogado, o médico, o operário, o carpinteiro, o agricultor. Eu fiz o político. E termina a minha redação, eu lembro que eu tive essa redação, ficou muito... Eu sei que a vida do político é muito difícil, mas eu quero ser político. Isso eu tinha 10 anos, né? Então, depois eu começo a ter uma militância religiosa, eu venho de uma família cristã, católica, de uma linha tradicional, mas eu encontro a igreja num momento luminoso, né? Nós tivemos um Papa que preparou o caminho do Papa Francisco, né? Que foi o Papa João XXIII, hoje santificado, né? Eu comecei a viver, então, o período do João XXIII, as encíclicas maravilhosas dele, a Paz em Terris, a convocação do Concílio Ecumênico, Vaticano II. Aí começa no Brasil a surgir, né, as pastorais, pastoral da juventude, pastoral operária, as comunidades eclesiais de base e tudo. E eu militando na igreja em Bocaiúva, na adolescência, tudo, eu comecei a me envolver com esses movimentos e tudo, e logo no movimento estudantil. Com 14 anos eu fui eleito presidente do Diretório Estudantil de Bocaiúva. Nós somos 14 irmãos, eu sou o 6º, então fiquei numa posição intermediária com a relação com os mais velhos, também com uma relação com os mais novas, né? Na prática isso significava o quê? Exatamente isso, uma posição intermediária, um aprendizado da política, né? De conviver com ela e ser um mediador entre os mais velhos, os mais novos e tal, né? Assim, e sempre tive uma relação muito boa também com meu pai, com a minha mãe, sabe? Meu pai era um homem conservador,
sabe? Meu pai não era uma pessoa de esquerda, não. Mas nós tivemos sempre uma relação muito boa, mais um aprendizado político, né? De conviver com pessoas que pensam diferente, né? Assim, o aprendizado democrático, sabe? O meu pai falou uma vez com a minha mãe, né? Minha mãe falou, o filho que eu mais discordo é o Patrus. O filho que eu tenho mais prazer de conversar é o Patrus. Sabe assim, nós tínhamos discordâncias, nós conversávamos muito. Então não havia dentro da minha família esse ambiente de política, de discussão muito intenso, não. Também na minha infância, nesse mesmo ano, 1962, Bocaiúva elegeu um prefeito extraordinário, Vandique Dumont. Um prefeito ótimo, sabe? Ele foi eleito pela antiga UDN e começou a calçar a cidade nas ruas onde morava a maioria do PSD. Sabe assim, e meu pai e minha mãe eram ligados ao antigo PSD, sendo eleitores, né? Zé Maria Alquimim e tal. Então, ele me marcou muito, me chamava a atenção, sabe? Cedinho de ir para a escola, ele já estava nas ruas, acompanhando as obras, sempre bem-humorado, sabe? Uma pessoa assim, atenção com as crianças, com os jovens e tudo. Então, a minha formação política foi formando, como eu falei aqui, a partir da minha militância na igreja, os contatos, sabe? E eu acho que é uma coisa que vem de dentro de mim mesmo, assim, uma coisa vocacionada. Eu peguei a igreja no Brasil num momento muito especial, né? Eu sempre gostei muito de ler, eu comecei a acompanhar o Papa João XXIII, o Concílio e tudo, e a igreja no Brasil foi colocando pessoas como Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom José Maria Pires, o nosso Dom Pelé, que depois foi Dom Zumbi, Dom Fragoso lá no Ceará, Dom Pedro Casaldarga no Mato Grosso, Dom Tomás Balduino, Dom Luciano Mendes de Almeida. Esse é uma figura, amigo pessoal. Então, esse pessoal, eu com 16 anos, morando em Bocaiúva, com 16 anos, eu escrevi uma carta para o doutor Alceu Amoroso Lima, no Rio de Janeiro, cristão de Ataíde, sabe, esse ano. Ele demorou 8 meses para me responder. Respondeu um testamento lindo. Eu fiquei devendo essa resposta dele à filha dele, que era uma religiosa, uma monja, irmã Maria Teresa, charada minha mãe, né? Ele próprio conta na carta. Só a carta chegou, eu gostei. Ele falou, mas tudo que eu recebo, toda a minha documentação, textos que eu escrevo, vai tudo para as mãos da minha filha. Ela deu a sua carta, eu fui lá visitá-la, falou, papai, o senhor tem que ler essa carta e responder esse rapaz sem falta. Eu colocava já nessa carta para ele algumas inquietações que eu tinha. Por exemplo, eu comecei a ler o Jacques Maritain, né? O Maritain escreveu um livro mais à direita. Então, eu escrevi para ele perguntando sobre as posições do Maritain e tal, e deu uma resposta maravilhosa. Assim. Vim a Belo Horizonte, convidei para fazer uma palestra em Bocaiúva, como presidente do diretório estudantil, o professor Edgar da Mata Machado. Ele não pôde ir a Bocaiúva, mas me acolheu na casa dele, me acolheu para sempre. Tanto que eu vinha substituí-lo na Academia Mineira de Letras, né? Então foi por aí, foi muito, assim, a porta mesmo para a minha militância na política foi a porta da minha formação cristã. E lendo o Evangelho também, que eu sou um leitor permanente do Evangelho, tem um ali, ó, né? Lendo os Evangelhos e tal, eu fui descobrindo que a mensagem de Jesus é uma mensagem política, né? De compromisso com a vida, com o bem comum, compromisso com os pobres, com a justiça, com a justiça social, né? Então aí fui me formando por aí. E comecei a ler com mais assiduidade, com mais intensidade, pensadores e autores cristãos, católicos, e não só católicos, também cristão. Martin Luther King foi uma figura que me marcou profundamente na minha adolescência, sabe, assim. Eu lembro como se fosse hoje, assim, morreu no dia 4 de abril de 1968. Uma irmã minha, nós morávamos em Bocaiúva, uma irmã muito querida minha, hoje minha comadre, né? Eu sou padrinho da filha mais velha dela. Ela falou comigo assim, meio brincando, assim, uma coisa meio surpreendente, né? Patrus, ainda brincou, se o rádio falou a verdade, aquele preto dos Estados Unidos, que você gosta muito dele, mataram ele, viu? Eu lembro disso, como foi 4 de abril de 1968. Depois da descoberta, comecei a ler o Mahatma Gandhi, a questão da não violência. Aqui no Brasil também eu entrei para participar do Movimento Nacional de Justiça e Não Violência. E sempre nesses caminhos ligados à igreja. Já era o começo da minha resistência à ditadura, né? Quando teve o golpe de Estado, né? Quando veio a ditadura de 1964, depois agravada terrivelmente no dia 13 de dezembro de 1968, com AI-5, né? Eu tinha 12 anos em 64, sabe? Então eu comecei, né, a me interessar também, a acompanhar, não tinha, sabe assim, comecei a ver pessoas conhecidas, algumas pessoas que eu admirava, perseguidos, notícias de prisões, sabe assim.
sem ser uma coisa assim imediata, emocional, eu comecei a ter uma formação. Eu lembro que meu pai assinou também nessa época, em 1965, eu tinha 13 anos, meu pai assinou o Correio da Manhã. E o Correio da Manhã era um jornal mais à esquerda, embora tivesse apoiado o golpe, logo se colocou contra o golpe, né? E tinha entre os seus colaboradores pessoas como Otto Maria Carpo, sabe assim, depois comecei também a descobrir o Jornal do Brasil, Tristão de Ataíde, Carlos Drummond de Andrade. Aí minha cabeça foi se formando nesse sentido, sabe assim, de compreendendo as coisas. Então, em 1966, aos 14 anos, eu tive uma professora esplêndida, que foi a professora Maria Antonieta Antunes Cunha, que passou por Bocaiúva e depois veio a ser minha secretária de Cultura, quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, né? Assim, então, a Antonieta também tem um papel importante na minha vida, né? Então, assim, encontrando essas questões, eu fui criando uma consciência crítica, lendo também, sabe assim, literatura brasileira, alguns autores brasileiros com postura mais clara contra a ditadura, caso, por exemplo, do Érico Veríssimo, Jorge Amado, sabe? O próprio Carlos Drummond de Andrade, com a sua sutileza, tudo. Eu comecei a ter... Então, eu já comecei na luta pela democracia, sabe? E muito impregnado também dos valores cristãos, católicos, especialmente, sobretudo cristãos, né? Ligados a essa questão da justiça social, do carinho com os pobres, sabe assim? O fato de eu ter também passado uma boa parte da minha infância na roça, e meu pai continuou fazendeiro, né? Minhas férias na minha adolescência, era tudo a fazenda do meu pai. E estudando em escola pública, eu convivi com colegas pobres, colegas que vinham da roça, andavam 3, 4 quilômetros para chegar em Bocaiúva. Tudo isso foi chamando a minha atenção, né? Eu fui percebendo assim, a questão das pessoas que não tinham direito na vida, pessoas que lutavam para ter comida. Isso foi entrando, não entrou de uma forma revolucionária, não, mas eu fui encontrando interlocutores, pessoas que foram me ajudando também a ir organizando esses pensamentos. Eu tinha uma verdadeira paixão com Bocaiúva, assim, né? Assim, minhas amizades, minhas relações, mas eu tive que vir para cá para fazer o vestibular. E eu tinha convicção. Eu formo num dia, pego o meu diploma de advogado, põe debaixo do braço e volto a Bocaiúva. Mas só que aqui em Belo Horizonte eu fui encontrando outros horizontes, né? A própria militância política, trabalhos de base ligados à igreja, no auge do AI-5, né? Assim, que entra em vigor em dezembro de 68, estava um ambiente muito ruim. Né? A gente sabia que tinha olheiros da ditadura dentro da sala de aula, sabe assim... Tanto que nós organizamos um movimento estudantil, uma chapa na Faculdade de Direito, que era habeas corpus. Porque o ato institucional número 5, né, ele supriu, né, o habeas corpus para presos perseguidos políticos. Então podia sumir com as pessoas, desaparecer, né, matar e tal, porque não tinha nenhuma... Então nós começamos nessa linha, era o auge da ditadura. Em Belo Horizonte eu aprofundo os meus contatos com setores da igreja, que a minha família é da Floresta. Lá na Floresta tinha como padre, lá depois ele se afastou da vida religiosa, que era brilhante, inteligente, né? Luiz Viegas de Carvalho, sabe? Depois aqui na Igreja do Carmo tinha o Frei Carlos Mestres, o Frei Cláudio Van Balen, sabe? Eu fui me aproximando dessas pessoas, sabe? Eu não esqueço que logo que eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui assistir uma missa aqui na Igreja do Carmo, celebrada pelo Frei Carlos, que eu não conhecia só de nome, né? Eu conhecia de nome, né? E de livros, né? Deus onde estás e tal, eu sabia. Mas não conhecia pessoalmente. Ele fez uma prática que eu achei uma coisa maravilhosa, sabe? Assim, uma conversa dele com as pessoas, sabe? Terminou a missa, eu fui lá e falei com ele, me apresentei e falei, o senhor quando fala, Frei, dá a impressão que o Espírito Santo está atrás do senhor soprando. Ele falou, o Espírito Santo sopra atrás de quem escuta também. Aí então eu encontrei essas pessoas, né? Comecei um movimento na Faculdade de Direito, período da ditadura, mas tinha alguns professores que tinham interlocução com a gente, o professor José Edgar Amorim Pereira, que depois foi deputado federal, né? O professor Edgar estava cassado, mas tinha presença. Mesmo professores que não tinham militância muito intensa, mas que eram muito comprometidos com a gente, o professor Oswaldo Campos Pires, o professor Jair Leonardo Lopes, eu fui colega do filho dele, que era brilhante, continua até hoje, né? O Marcelo Leonardo, né? Então, esses encontros foram me possibilitando, né, assim, a alargar cada vez mais a minha compreensão política. E já nos meus tempos de estudante, eu comecei a ter minha militância, né, junto aos sindicatos, movimentos sociais. E tive também uma experiência
é surpreendente. Houve uma quebra assim, no meu trajeto. No governo do Aureliano Chaves, em 1975, eu estava no terceiro ano da Faculdade de Direito, então, assume a Secretaria de Estado de Educação, professor José Fernandes Filho, que integrava o escritório do Edgar Amorim, do Ari Oswaldo, um escritório de centro-esquerda, aberto, democrático e tudo. Sabe? E eu, jovem, ele me convida para ser assessor dele. Aureliano Chaves, ele era um homem conservador, mas eu convivi e acompanhei a vida dele. Primeiro, ele era um nacionalista. Ele participou de eventos conosco aqui com Lula, em defesa da Vale do Rio Doce, em defesa da Petrobras e tal. Sabe? E segundo, de honestidade cristalina. Ele sempre teve o apartamento dele aqui em Belo Horizonte, uma fazenda no sul de Minas. Sabe assim? E eu comecei a conviver mais com ele, sobretudo depois que passou. Uma vez eu encontrei com ele em Brasília, né? Conversamos, sabe? Ele lembrou, você trabalhou lá com o Zé Fernandes, né? Eu já estava com militância bem mais à esquerda e tal. Então, são experiências que você aprende muito. Quando foi aproximando as eleições de 78, eu tive uma conversa com o meu mestre, sempre amigo, uma pessoa que eu estimo profundamente, né? O desembargador, professor José Fernandes, né? Eu falei que eu vou ter que sair da secretaria com muito pesar. Aqui foi uma escola belíssima para mim, mas eu vou participar da campanha, naquele tempo era o MDB, né? Eu vou participar da campanha da oposição nas eleições desse ano, 78, né? Assim, aí começa a minha militância, né? Assim também nisso. Formo em Direito, vou trabalhar, sindicatos, associações comunitárias, né? Movimentos sociais, começo a lecionar Direito do Trabalho na Universidade, na Faculdade de Direito da PUC Minas, né? Começo a lecionar Direito e Legislação Social para as alunas e alunos do curso de Serviço Social também da PUC. Vou caminhando. Com o surgimento do Partido dos Trabalhadores, a minha filiação foi natural. Eu vi o Lula aqui em Belo Horizonte algumas vezes, nós duas vezes, no evento do Sindicato Jornalista, mas não estive com ele, não. Eu me aproximei do Lula quando eu me filiei ao PT, no primeiro encontro que eu fui em São Paulo. E foi uma amizade à primeira vista, assim, foi muito bom, sabe? Assim, ele me recebeu muito bem, conversamos e tal, assim. Isso foi por volta, eu me filiei ao PT em 1981. Comecei a acompanhar desde o princípio, acompanhando e tal. A Vera, minha companheira, filiou de imediato. Mas eu tinha esses vínculos com o PMDB. O Edgar Amorim, Castro Gonçalves, professor Edgar da Mata Machado, sabe? Essa esquerda do PMDB. Aí eu fui caminhando, né? O Enfio me telefonou um dia, sabe? Assim, nós conversamos longamente sobre o PT. O Plínio de Arruda Sampaio, nós caminhamos mais ou menos juntos de São Paulo, pela nossa história também de militantes da igreja e tudo, né? Quem assinou minha ficha de filiação foi o Luiz Soares Dulce, que é muito meu amigo, né? Assim, inclusive, na época ele estava namorando, depois foi marido da irmã da Vera, né? Da Márcia, querida, minha querida cunhada. Então, mas o movimento estudantil, eu brinco até hoje, o primeiro voto que eu dei em Belo Horizonte foi para o Virgílio Guimarães, para presidente do DCE. Então, já no meu tempo estudantil, eu me aproximei muito, o próprio Virgílio, sabe? A Sandra, sabe? Fui apresentado para ela também, conversamos muito, encontramos. Eu comecei a frequentar esses espaços, né? Reuniões e tudo. E mesmo sem ser filiado do PT, eu comecei a comparecer, encontrar com as pessoas. Então, foi uma coisa muito natural. Eram dois temas fundamentais. A gente sabia que a democracia, a ditadura estava apresentando sinais de debilidade. Talvez nem tanto, né? Porque a direita está aí até hoje com essa... Mas a gente sentia que o processo de redemocratização do país estava crescendo, a questão do respeito aos direitos humanos. O que cresce, o que mobiliza muito a gente nessa época, pelo que eu sinto e pelo que eu vivi também, a questão social. A questão dos trabalhadores, trabalhadoras, a questão dos pobres, sabe assim? Esse sonho de fazer do Brasil um país onde todas as pessoas possam viver com dignidade. Isso começou a marcar muito a gente. Tanto que eu fui logo, eu fui ser advogado, antes de ir ao PT, eu fui advogado de sindicatos de trabalhadores, comecei minha carreira, né, no magistério Direito do Trabalho, sabe? Então a questão trabalhista, a questão sindical, até claro que também o Lula, aqui em Minas também algumas pessoas, João Paulo Vasconcelos no Vale do Aço, mesmo uma pessoa que não era de esquerda, mas era um ser da maior dignidade, Dídimo de Paiva, de quem eu tenho uma saudade enorme, presidindo o sindicato de jornalistas, com coragem, com firmeza também, sabe assim? O Luiz Dulce, o movimento dos professores, o Sindiúti. Então, a grande questão para a gente, que nos mobilizou muito, além da questão democrática, sempre, né?
sobretudo no meu caso, né, porque algumas pessoas também do PT não tinham muita essa visão da democracia, não, porque era um sonho do socialismo também, né, de acordo com outras experiências internacionais, que nunca me fascinaram muito, não. Então, é a questão democrática e a questão da justiça social, a questão dos direitos trabalhistas. O Tancredo Neves, nós fomos lá conversar, eu participava, em nome do PT, eu representava, junto com mais dois ou três companheiros, nós éramos um grupo que estávamos preparando o comício. E fomos ter uma conversa com o governador Tancredo Neves. Ele começou perguntando para a gente assim, o Lula vem? O Lula já confirmou a presença dele? Depois eu li um texto, né, um amigo meu falou, o ministro Sepúlveda Pertence me contou, que ele encontrou com o Tancredo lá nos anos da ditadura, muito antes do PT, nos anos 70, quando o Lula estava assumindo no sindicato, e o Tancredo falou com o Sepúlveda, está surgindo uma liderança política no movimento sindical que é excepcional. Esse tal desse Lula é muito... O Lula tinha conversado com ele, sabe? Ele não é muito culto, não é muito estudado, não, mas tem uma intuição política. Isso o Sepúlveda Pertence me contou que o Tancredo... E o Lula teve uma relação, outro tinha uma relação muito boa com o Lula também, era recíproco, era o Ulisses Guimarães. Eu e o Lula viemos caminhando, andando pelas ruas de Belo Horizonte, muita gente saudando ele, porque a cidade estava efervescendo. Nós viemos caminhando da Praça da Liberdade, porque aquela foto foi na porta do Palácio da Liberdade. Nós viemos caminhando da Praça da Liberdade, até o local do evento, praticamente. Sabe assim, aí o Lula, eu acho que ele estava no hotel ali próximo, uma coisa assim, então, viemos caminhando, andando pelas ruas de Belo Horizonte. Isso me marcou para uma lembrança inesquecível, sabe assim. E depois o comício, aquela beleza de gente, aquela coisa toda, fomos lá para o Palácio da Liberdade depois. Eu lembro que o Tancredo colocou na mesa, de um lado, o Leonel Brizola, de outro lado, Ulisses Guimarães e o Lula. E tinha Miguel Arraes, tinha muita gente lá. Portanto, o PT estava engatinhando ainda, não saímos muito bem nas eleições de 82, não. Tem o famoso texto do Enfio, né? Assim, quase que sepultando e dizendo que tinha sido uma belíssima experiência de 3 anos, sabe? E agora, eu não esqueço, aí, assim, errando, o assessor militar, o coordenador militar lá, o principal assessor militar do Tancredo, o coronel Paulo, foi meu colega, tinha sido meu colega na faculdade de Direito. Eu estava conversando com ele, ele se aproximou do Tancredo e falou, governador, nenhum problema maior, governador. 3 ou 4 prisões, algumas prisões de bebedeira e tal, não teve uma violência maior, está tudo, sabe assim, que coisa linda, né? 300, 400 mil pessoas nas ruas de Belo Horizonte, da Praça 7 até a rodoviária, cidade, coisa assim, e eu ouvi esse depoimento. São coisas que marcam a gente para sempre, né? A gente vivia naquele momento, já começando com a campanha das diretas, já que nós mencionamos aqui, um momento de esperança no país e de mobilização política, né? O fim da ditadura, a perspectiva de um país melhor, democrático, com mais justiça, com desenvolvimento econômico, social, né? Uma presença forte também da cultura brasileira, que é o grande legado que nós temos, né? Então eu fui, né, nesse contexto, eu fui escolhido pela Câmara para ser o relator da lei orgânica, uma experiência também muito forte, nós procuramos fazer o mais democrático possível, indo nas comunidades, reunindo com as pessoas, sindicatos, associações comunitárias, sabe? Bastante debate interno também na Câmara, foi muito boa a experiência, sabe assim, aprovamos a lei orgânica, eu vivo uma experiência maravilhosa depois, não estava no meu projeto, né? Em 1990, eu fui candidato ao Senado. Havia já um acordo no PT entre o Virgílio ser candidato a senador, Virgílio Guimarães, meu amigo, companheiro de geração, né, movimento estudantil, tudo, e o João Paulo Pires de Vasconcelos ser candidato a governador. No encontro do PT, os apoiadores do Virgílio, o pessoal lá, não sustentaram o acordo e queriam que o Virgílio fosse candidato a governador. E na disputa, levaram para a disputa e o Virgílio ganhou por pouco, mas ganhou do João Paulo. O João Paulo magoado, por exemplo, tinha levado a família dele para o evento e tal, sabe assim. Não aceitou ser candidato a senador, ficou aberta a coisa para o Senado. Aí apareceu o meu nome. Essa campanha do Senado foi muito marcante para mim, assim. Eu quase que me elegi se tivesse um pouquinho mais de dinheiro, que foi uma campanha modestíssima, sabe assim. Eu não tinha dinheiro mesmo, não. Nós teríamos ganho a eleição. Eu fui o segundo mais votado e senti que foi uma campanha bonita.
que eu estabeleci, foi a campanha que preparou minha eleição a prefeito de Belo Horizonte. Tanto que aqui em Belo Horizonte nós ganhamos a votação para o Senado. Com pouco a gente faz. Basta uma estrela e nada mais. Pra ter nas mãos o mundo, basta uma ilusão. Um grão de areia é um mundo em nossa mão. Fazer um céu com pouco a gente faz. Basta uma estrela e nada mais. Pra ter nas mãos o mundo, basta uma ilusão. Um grão de areia é um mundo em nossa mão. A campanha da prefeitura também foi uma coisa maravilhosa aqui em Belo Horizonte, sabe? Pra esquecer as lágrimas de dor. Gente, é pra brilhar, é forte a nossa voz. Pois nunca morre um sonho bom dentro de nós. Era um momento de esperança. A gente queria, a gente pôs bem em prática, viu? Bem em prática. Primeiro, a questão que me mobiliza sempre, desde a minha infância, na roça, então a questão da fome. Né? Meu convívio com as pessoas mais pobres, minha origem rural, alimentação. Então, nós colocamos logo no nosso propósito, nós íamos confrontar para valer a questão da fome e da desnutrição em Belo Horizonte e implantaríamos uma política de segurança alimentar. Eu lembro que a revista Veja fez uma matéria terrível, agressiva, sabe? Me chamando de quase que de moleque, esse demagogo. Mas já se viu? Um candidato a prefeito de Belo Horizonte falando que vai resolver a questão da segurança alimentar, que vai levar alimentos para as pessoas. Belo Horizonte não tem um espaço rural mais. Onde é que vai plantar? Isso é uma coisa, colocaram, né? Assim, aí nós fizemos parceria, né? Com agricultoras e agricultores no entorno de Belo Horizonte. Fomos expandindo para o interior. Chegamos a fazer convênio com o pessoal do Jequitinhonha, da Zona da Mata. Eles traziam os seus produtos diretamente, produtores, né? Para vender em Belo Horizonte, projeto Safra, direto da roça, abastecer, né? E tudo mais. Essa foi uma questão que mobilizou muito. A outra questão também, que está muito presente, que eu acho que nós vamos retomar, é a questão da democracia participativa. A experiência belíssima que nós tivemos com o orçamento participativo. Quem mantém o país são as pessoas que pagam impostos. As pessoas, e todo mundo paga imposto, inclusive os pobres. E pagam mais, você paga imposto indireto, inclusive, paga imposto quando compra alimento, quando compra comida, né? Assim, as pessoas que mantêm o país têm o direito de saber onde está e para onde vai o dinheiro público. Tem que abrir as contas públicas. Transparência, e as pessoas ajudarem a decidir, as pessoas conhecem a sua realidade local, nos bairros, nas vilas, nas favelas, nas comunidades rurais, as pessoas ajudando a decidir as prioridades. Foi um momento em que a esquerda pensou muito, o que está faltando hoje, sabe? Nesse período da construção do PT, as questões eram muito abertas, assim, temas. Antes da nossa experiência aqui, vamos fazer justiça, teve uma belíssima experiência em Porto Alegre, com o Lívio Dutra, que começou também a experiência do orçamento participativo. Eu ia para as assembleias direto, fazendo coisas inesquecíveis. No início do orçamento, foi até um primeiro ano, foi difícil. Nós tivemos dificuldade de realizar, porque foram decididas muitas obrinhas pequenas, que as empresas maiores não faziam. E as empresas menores, às vezes, ou por boa vontade ou por oportunismo, se ofereciam, mas não tinham competência para viabilizar. Então ficou muita obra que ficava inacabada. No final, nós tivemos que fazer um acerto com algumas empresas sérias, contrato sério, transparente, para elas assumirem um tanto de obrinhas que estavam paradas em Belo Horizonte. Porque no primeiro momento, as pessoas olhavam para os buracos da sua porta, sabe? Da sua rua, né? E nas discussões a gente foi percebendo, a gente também ajudando a pensar, questionando, né? As pessoas começaram a levantar mais os olhos e a ver o problema do seu bairro, da sua comunidade, da sua região, sabe assim, vincular o seu problema com o problema dos outros, sabe? E uma experiência assim, uma coisa que me marcou uma vez foi numa reunião, já encontro de comunidades, de bairros, né? Eu ia crescendo, começava nas comunidades, depois fazia o encontro nos bairros, sabe? Depois ia crescendo, até a Assembleia Geral. A Assembleia Geral era uma coisa maravilhosa.
mais de 5 mil pessoas, onde é a antiga Secretaria de Saúde, em frente ao Mercado Popular, né? A antiga Secretaria de Saúde. Lotamos aquilo tudo lá. Aí essa é uma lembrança forte também. Maior carinho. Eu enfrentei umas greves de professores. Eles comentam até hoje comigo. Né? Enfrentava, dialogava. Muitas vezes eu saía da prefeitura e ia para o comando de greve conversar com eles. E falava com eles, vocês acham que o dinheiro que eu não estou pagando para vocês está no meu bolso? De jeito nenhum, nós confiamos em você. Você acha que nós estamos levando dinheiro para a empresa? Eu também não. Pois é, gente, o dinheiro está indo tem a educação, mas tem a saúde, tem um orçamento participativo, tem um saneamento básico, tem tal. Eu conversava com eles todos. E no encontro do OP, um grupo bem representativo de grevistas do movimento de professores foi lá para fazer a reivindicação dentro do contexto. Nós tivemos que entrar firme para eles não serem literalmente agredidos pela turma do orçamento participativo, né? E a outra lembrança que eu não esqueço nunca, em ponto de bairro menor um pouco, uma delegação sob a liderança de uma pessoa abrindo mão da sua reivindicação, dizendo, não, a comunidade deles está precisando mais do que a nossa. Isso aí, esse dia, sabe assim, uma coisa que você enche os olhos d'água e fala, está valendo a pena essa experiência, né? Porque além da questão prática, a aplicação correta do dinheiro público, é também uma escola de cidadania, né? As pessoas crescendo o seu coração, na compreensão da vida e nessa dimensão comunitária, né? Estou circulando bem por Belo Horizonte, eu encontro muitas manifestações afetuosas, sabe? Assim, e as pessoas falam muito isso com relação à prefeitura, né? Assim, alguns falam com veemência, o senhor foi o melhor prefeito de Belo Horizonte, melhor prefeitura, não esqueça o seu tempo. Então, toca o coração da gente e aumenta a responsabilidade também, né? Da gente continuar sempre com esses valores e com esses compromissos, sabe? Assim, Agora, eu penso que fazer um balanço não foi um trabalho individual, não. A primeira coisa que foi muito bem feita, e a vida ajudou, a conjuntura, Deus também, sabe? Nós montamos uma equipe muito boa. O secretariado era de altíssimo nível, sabe? E as pessoas trabalhavam com uma boa vontade, com uma determinação, porque todo mundo estava chegando com vontade de fazer, sabe? Assim, eram pessoas mais jovens naquela época, começamos o nosso trabalho aqui em 1993, né? Já vão lá 32, 33 anos. Então nós fizemos, além do orçamento participativo, implantamos as políticas de segurança alimentar. No ano que nós iniciamos o mandato, entrou em vigor a Lei da Assistência Social, a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, 1993. Tivemos que implantamos muito bem a assistência social, inclusive integrando com a segurança alimentar e tal. Fizemos um trabalho muito bonito também na educação. Em 4 anos de mandato, nós fizemos 12 escolas novas em Belo Horizonte e usamos um projeto pedagógico que era belíssimo, cada vez mais eu me convenço, mas que infelizmente não encontrou acolhida, a escola plural. Sabe assim, aí o tradicionalismo entropesado, sabe? Os meios de comunicação, inclusive. Né? Assim, tem que passar de ano, tem que ter prova. O que é isso? Então, assim, não a escola como um local de prazer, de aprendizado efetivo, de formação de pessoas em todas as dimensões, intelectual, sim, mas também no campo afetivo, no campo das relações humanas. Um bombardeio no total da escola, que eu acho que foi a gente tentou segurar um pouco, mas acabou. Mas avançamos, né? O fato é que nessa dimensão mais pedagógica também e tudo, sabe? Um trabalho muito bonito também na saúde. Eu não esqueço uma vez que eu fui visitar reserva de medicamentos. Eu fiquei impressionado. Fui com o secretário, o Sérgio de Castro, também, o meu vice. Nós fomos visitar o que nós tínhamos. Uma coisa maravilhosa. Um galpão todo cheio de medicamentos, recém-chegado, tudo datado, certinho, com distribuição já prevista, posto de saúde tal, posto de saúde aqui, hospital ali, regional ali, sabe assim? Fizemos a saúde também. Eu não esqueço um dia que o César Campos entrou no gabinete com os olhos cheios d'água, rapaz, chorando mesmo, muito emocionado, assim, coisa. O que houve, César? Ele já gaguejando pelas lágrimas, né, pelos soluços. Nós reduzimos muito a mortalidade infantil, então, para mostrar aqui para o senhor, caiu muito a mortalidade infantil em Belo Horizonte, sabe? Então, era um governo que tinha esse sentimento humano, esse sentimento social, sabe, assim, vontade de fazer, e fizemos mesmo, sabe? E na cultura, nossa senhora, que beleza, né? Festival Internacional de Teatro, né? Os espaços culturais, né? Festival Internacional de Poesia. Eu
saí da prefeitura uma relação muito amorosa com a cidade, sabe? No final do mandato eu andava pela cidade, sabe assim, é uma coisa tranquila. Eu moro aqui perto, a prefeitura está ali, embaixo. Muitas vezes eu ia a pé, saí daqui caminhando para a prefeitura. E nunca tive um constrangimento na rua, as pessoas me cumprimentavam, sabe? Nós estabelecemos uma relação muito bonita com Belo Horizonte. E também tem um dado fundamental, eu sou apaixonado por Belo Horizonte. Né? Eu, quando saí da prefeitura, eu fiz uma opção boa também na minha vida, sabe? Eu voltei a estudar. Porque eu comecei minha carreira acadêmica como professor, pelo fato de ter sido um aluno presente na faculdade, já com trabalhos publicados e tudo. Eu comecei minha carreira acadêmica na PUC Minas, tinha só o curso básico, sabe? Aí, então, em pouco tempo eu fiz especialização, fiz o mestrado, voltei a fazer o mestrado, e fiz doutorado também, num convênio da PUC com a Universidade Espanhola, que ministrava os cursos aqui. No mestrado eu fiz bem a dissertação direitinho, tem um diploma aí certinho e tal. No doutorado eu frequentei até o final, mas não fiz a tese, porque foi quando o Lula me levou para o ministério, sabe? Então foi um período eu fiquei sem mandato, terminei o mandato em 96, da prefeitura, 97, né? Então de 97 a 2002, eu fiquei sem mandato. Voltei a estudar, retomei as minhas aulas, retomei meu trabalho na Assembleia, andei pelo Estado, já trabalhando na Escola do Legislativo, né? Foi um período muito legal, assim, né? Quando foi em 2002, eu me elegi deputado federal, né? E sempre mantendo uma relação com o Lula. O Lula gostou muito, o Lula ficou impressionado, ficou muito bem impressionado com a nossa gestão na prefeitura. Fiquei na Câmara em 2003 e um dia eu encontrei com o Lula, né, um encontro com ele, estava recebendo uns deputados, parlamentares e tal. Eu encontrei com ele e ele falou: "E aí, Patrus, como é que tá? Você está querendo? Eu falei: "Eu quero ser ministro seu." Falei com ele assim, sabe? A Marisa estava do lado dele e falou: "Aqui, Marisa, está querendo ser ministro do governo." Sabe? E foi, caminhou. Juntou, né? Tinha o Ministério da Assistência Social, tinha o Ministério da Segurança Alimentar. Ele integrou esses ministérios, né? Passou a ser Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, integrando a Assistência Social, Segurança Alimentar e o Bolsa Família. Tinha também já um pessoal trabalhando no Bolsa Família, porque o Bolsa Família já existia. Ele foi aprovado na Câmara no final de 2002. Então o Ministério integrou tudo isso, né? O Bolsa Família, Assistência Social e Segurança Alimentar. Montamos uma equipe também muito competente, solidária, coesa, sabe assim? É isso. As pessoas se deixaram possuir pelo projeto, tá? De confrontar a fome, confrontar a pobreza extrema, viabilizar um programa como o Bolsa Família, tornar um programa efetivo, presente em todo o Brasil, de uma forma honesta, correta, sabe? Foi uma belíssima experiência. Para poder pescar tem que comer o peixe antes, ué. Senão vai cair, leva a morrer, vai ser comido pelos peixes. Se tiver piranha, então não tem jeito. Isso nós colocamos, a primeira coisa, isso, né? O primeiro degrau da cidadania é a segurança alimentar, é a comida, sabe? Isso eu falei várias vezes em alguns debates, mas tem que ensinar, falei, sim, fundamental, ensinar a pescar. Agora só ensina a pescar, só aprende a pescar quem está alimentado, quem aprendeu a comer o peixe primeiro. Pessoa que não come, que está subnutrida, não pode pescar, ué, sabe assim? Tem que buscar uma coisa com a outra. Então, tem que dar uma assistência e também, é claro, a questão da capacitação profissional, da formação, possibilidade de estudo, né? Assim, nesse sentido, sabe? A questão do assistencialismo também, nós confrontamos. E a gente tinha alguns argumentos bons. Eu lembro que eu fiz uma viagem, a convidar, não custou nada ao Brasil. Eu fui na Áustria, convidado pelo governo da Áustria. Chego na Áustria e fico sabendo, depois também não estive lá, mas conversando com o embaixador da Suécia. Na Áustria eles tinham um programa de transferência de renda muito maior do que o nosso. Um assessor que estava comigo ficou impressionado com o valor lá, sabe? Ele falou: não, aqui é o seguinte, quando a família cai de um certo nível de salário, o Estado aporta, para garantir as crianças na escola e garantir a permanência dos vínculos familiares, sabe? A nós interessa, ele falou comigo,
respeitando a autonomia das famílias, é claro, quem quiser, mas que ninguém separe por razões econômicas. Nos interessa preservar os vínculos familiares e preservar as crianças e os jovens na escola. Uma família sem renda ou com renda baixa, ela se desintegra, não por razões afetivas, por razões econômicas mesmo. E os filhos, as crianças, os jovens acabam saindo da escola tendo rendimentos muito piores. O Bolsa Escola precedeu o Bolsa Família, valor muito menor. O Bolsa Família, além de ser um valor maior, não tão bom como a gente desejaria, né, nesse sentido, mas ele passa a integrar com outras políticas. No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós integramos o Bolsa Família com as políticas públicas da assistência social, da segurança alimentar, também com a educação e com a saúde. Nós começamos a discutir com as pessoas, eu conversava isso com o próprio presidente Lula na época, também, é o seguinte: se o Estado exige que as famílias pobres, para receber o Bolsa Família, tenham as suas crianças, os seus jovens matriculados em escola, é fundamental também que o Estado se faça presente e leve escolas de boas qualidades para o acesso efetivo dessas crianças e desses jovens. A mesma coisa em relação à saúde. Se é obrigatório ter os cuidados básicos, preventivos e curativos em relação à saúde, que a saúde pública, que o SUS, se faça presente nas comunidades pobres, junto a essas pessoas e famílias. Então, nós vamos criando um sentimento de integrar o Bolsa Família com as outras políticas públicas. Que os meios de comunicação, Rede Globo sempre à frente, começaram duríssimo contra mim, tentando inviabilizar o programa. Rede Globo colocou o Jornal Nacional, sabe? Um descuidozinho que teve, uma coisa terrível. Nós conseguimos reverter, sabe? Conversando também com eles, com as pessoas e tal. Eles próprios começaram a defender a partir de um certo momento, sem muita convicção, mas defendendo, pelo menos, porque o programa tornou realmente uma realidade, uma referência no país. Eu viajei o Brasil inteiro. Eu fui em todos os estados do Brasil e conheci todas, assim, 2, 3 vezes, e viagens para o interior, cidades menores, periferia das grandes cidades. Então a gente conseguiu criar realmente um sentimento que era um programa sério, consistente. Claro que a gente quer que as famílias se libertem, pela educação, pela cultura, pelo trabalho e tudo mais. Eu vou lembrar um primeiro que me ocorre aqui, nem é recebia também o Bolsa Família, mas a referência foi com relação ao programa de cisternas. Porque o nosso programa também trabalhava, né? Questão da política de cisternas, segurança. E eu estava no sertão da Bahia, e visitando uma comunidade lá, o pessoal do Bolsa Família, também conversando com eles e tudo. Aí eu perguntei para uma senhora lá, assim, o que a cisterna estava pertinho da casa dela, a cisterna, aproveitava a água da chuva, né? Então, eu falei, o que a cisterna trouxe de bom para a senhora? Ela falou, amiga, eu posso ficar mais tempo com os meus filhos. Antes eu tinha que buscar água lá longe, punha uma lata d'água na cabeça, né, me carregando, sabe assim. Então, essa resposta me marcou assim, muito profundamente, sabe? E do Bolsa Família também eu encontrei assim, esse tipo de resposta, sabe? Nós estamos comendo em casa hoje. E hoje eu vejo, né, o tanto de gente, né, inclusive em eventos em Brasília e tal, que falam, né, pessoas formadas hoje fazendo carreira bonita, né, dizendo, eu estudei por conta do Bolsa Família. Não, desgostoso não. Sempre acredito que o PT cumpriu e cumpre um papel histórico no Brasil. Tenho muito orgulho de ser do PT e ter ajudado a construir, consolidar e levar o PT para os caminhos de Minas e do Brasil. Mas eu penso que hoje o PT enfrenta um desafio. Nós temos que ir além da briga com a direita. Temos que confrontar a direita, sim, o bolsonarismo, mas nós precisamos mostrar para o povo brasileiro o que nós queremos também no dia a dia para eles. Bolsa Família já fizemos, sabe? Outras coisas muito boas nós já fizemos, né? É preciso garantir isso aí também, garantir esses programas sociais ligados também à agricultura familiar, o PRONAF, né? O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, as políticas de segurança alimentar e tudo mais. É fundamental manter, mas nós temos que dizer coisas novas para o povo brasileiro, né? Nós sabemos que o governo enfrenta limitações de recursos. Nós sabemos que o governo do presidente Lula enfrenta uma oposição pesada no Congresso Nacional. 513 deputados, nós somamos todo o campo da esquerda, centro-esquerda, nos fechamos 140 deputados.
Então, há uma dificuldade. Então, eu penso que o Partido dos Trabalhadores tem a responsabilidade de apoiar o governo do Lula, dar sustentação, mas também ir na frente, abrindo caminhos. Então, eu penso, por exemplo, no campo da educação, nós temos que propor um projeto pedagógico integrado, desde a educação infantil, desde a creche até a universidade pública, né? A educação nas suas dimensões, sabe? Tem um projeto lá na Câmara que não está andando, que eu estou lutando para colocar em votação, que é fundamental. Não é projeto meu, não, mas estou defendendo, acho que é muito importante, que cria o Sistema Nacional de Educação, nos moldes do SUS, do Sistema Único de Saúde. Porque no Brasil hoje a educação está fragmentada. O município cuida da educação infantil e parte do ensino fundamental. O Estado cuida parte do ensino fundamental e ensino médio. O governo federal, o ensino superior. Tem que haver uma integração. Se o município não faz educação infantil de qualidade, o governo federal, se possível em parceria com o governo estadual, vai lá e faz. E garante educação, escola pública de qualidade para todas as nossas crianças, todos os nossos jovens, sabe? Então, eu estou defendendo esse projeto também travado na Câmara. Sempre por isso, né? Tem que colocar sempre essa reflexão. Os setores privados, aqueles que só pensam no seu lucro, não param. E aí entra muito presente também, muito forte, os setores ligados à educação privada, né? Quando eu assumi o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é isso, eu tenho esse encontro, né, da minha origem rural com ter sido prefeito uma das maiores e mais belas cidades do Brasil, que é Belo Horizonte, né? Então, mas teve esse aspecto. Agora foi uma experiência muito curta, sabe? Assim, nós conversamos bem, inclusive. Comecei a ter reuniões periódicas com todos os movimentos sociais ligados ao campo, sabe? Comecei a andar de novo pelo Brasil. Mas o que nós não consideramos, eu acho uma questão no sentido mais amplo, as forças da direita nunca dormem, sabe? Quando elas viram as políticas públicas se viabilizando, a gente acabando com a fome no Brasil, reduzindo de maneira vigorosa, né, histórica, a pobreza, abrindo possibilidade de vida, entrando nas políticas públicas, eles começaram a se mobilizar também. Já estava em curso o processo do golpe contra a Dilma, né, do impeachment imposto, né, assim, sem nenhuma motivação jurídica, nem nada, sabe? Eu comecei a sentir isso, sabe? E comecei, inclusive, a conversar com alguns setores nossos e tal, e com algumas pessoas com quem eu conversei e tal. Que é isso, Patrus? Não tem nenhuma possibilidade disso, não. Gente, eu estou conversando. Então, o golpe já estava em andamento, sabe assim? E isso dificultava a nossa ação. As pessoas falam com razão, né? O poder é disputado, né? Todo mundo quer o poder. Até porque o poder político está muito vinculado também ao poder econômico, né? O poder é uma coisa que sensibiliza muito, mexe muito com as pessoas, sabe assim? Então, a gente começou a sentir muito isso. A presidenta Dilma, com todas as suas qualidades, né, e toda a sua dimensão humana e competência técnica, ela não teve nenhuma experiência política de relação com o Congresso, sabe assim? E a direita já se colocando de forma muito, muito intensa nesse processo, sabe assim? Então, na medida em que a gente não tem a maioria no Congresso, a direita vai se empoderando. É claro que eles vão alargando o seu poder. Então, depois da Dilma mesmo, nós enfrentamos até hoje, né, esse crescente poder, né, a questão das emendas parlamentares, que é um horror, né? Mais de 50 bilhões de reais destinados a emendas parlamentares e emendas secretas. Né? Você não sabe de onde está saindo, para onde que vai, né, o valor direito, nenhuma ética, nenhuma transparência, nenhuma prestação de contas, né? Aí tem uma frase famosa do Ulisses Guimarães, né? Em plena Constituinte, quando falaram com o nosso saudoso doutor Ulisses, né? Doutor Ulisses, mas está baixo aqui o nível do Congresso, né? O nível cultural, o nível ético. Ele falou, espere a próxima legislatura. Eu estou no meu 4º mandato. Cada um está pior do que o outro. Não estou falando só de questão ideológica, não, do campo da esquerda, não. Estou falando também do campo ético, do campo cultural, do campo dos valores. Eu convivi com deputados mais conservadores, né, com quem a gente podia conversar fraternalmente, né, bons advogados. Tinha um, por exemplo, que foi presidente da OAB, não vou mencionar, presidente da OAB do seu estado, era mais conservador, mas nós conversávamos sobre as questões do direito, professor de direito também, sabe? Literatura, questões regionais. Eu tive cada vez esses interlocutores, né, mais qualificados, acolhedores, vão reduzindo na Câmara, né? É cada vez mais a presença de pessoas
interessada no seu sucesso, no seu projeto, no seu dinheiro e tal, e com uma redução crescente na dimensão dos espaços culturais, éticos, ideológicos. Tem pessoas hoje no Congresso que já falam abertamente que querem parlamentarismo. E é claro que um parlamentarismo, onde não é um parlamentarismo democrático dos países, não. É o empoderamento daqueles que têm mais poder dentro do Congresso. A gente tem que ter essa consciência. É por isso que eu defendo hoje, estou falando, nós temos que buscar um equilíbrio maior de poder no Brasil. A direita está muito empoderada. Maioria, ela tem maioria hoje em todas as casas legislativas, não é a direita extrema, não. Tem a direita extremada, agressiva, provocadora, golpista, né? E tem esse centrão também que só pensa nos seus interesses, na sua grande maioria. Então essas forças do centrão, né, sem maiores compromissos com o bem comum, com os projetos comunitários, coletivos, junto com a direita, estão cada vez mais limitando os espaços das forças do centro democrático e das forças da esquerda, centro-esquerda também democráticas. Então é uma questão delicada. Agora, concluindo aqui essa questão, eu penso que esse empoderamento da direita não é recente, não. No Brasil nós sabemos, tantas tentativas de golpes que deram e tudo, sabe? E a direita vem se organizando no mundo e nós não demos a devida atenção, né? Nós tivemos aqui um momento ótimo com Lula, Dilma e tal, mas no mundo ela já vinha marcando os seus pontos. Mudou, infelizmente, um pouco, né? O modo petista de governar foi o que eu vivi. Vivi como prefeito de Belo Horizonte, vivi nos 2 primeiros do governo do Lula, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O modo petista de governar, primeiro, tem que ser um modo democrático mais ousado. Aí entra a questão da democracia, do planejamento, tem que alargar, inclusive. E além do orçamento, é o planejamento e o orçamento participativos, né? As pessoas, né, as comunidades participarem ativamente na discussão e na decisão, nas prioridades orçamentárias. A outra questão, políticas públicas. E eu considero que 2 políticas públicas são fundamentais. Uma é a segurança alimentar, que nós convivemos ainda no Brasil com a questão da fome, da ameaça da fome, da desnutrição. Garantir alimentação saudável para todas as pessoas é o primeiro dever de um Estado comprometido com a vida. E a segurança alimentar é condição fundamental também para uma outra política pública que eu considero estratégica, que é a educação. É claro que todas as demais políticas públicas são importantes. A saúde, né? Políticas que capacitem para o trabalho, a moradia digna. Mas eu considero que essas 2, a segurança alimentar e a educação, elas são transformadoras da sociedade. A educação é a única política pública que trabalha nas 2 pontas, né? Ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa, desde a infância, desde a educação infantil às creches, é também fundamental para qualquer projeto comunitário, coletivo, seja no plano municipal, seja no plano regional, no plano estadual, no plano nacional. Como pensar um país como o Brasil sem educação? Educação ligada à cultura, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, científico, né? Uma educação que integre com isso que nós temos de melhor no Brasil e que está tendo hoje muito esquecido, que é a cultura brasileira. Sim, que é uma dimensão que nós nos emancipamos plenamente, foi na cultura, na literatura, na música, essa esplêndida música brasileira, né? Nas artes em geral, na pintura. Perdemos agora na fotografia o Sebastião Salgado, que levou a fotografia também para o campo das artes. Então, também, essa educação ligada ao desenvolvimento das grandes potencialidades do povo brasileiro. Então, tudo isso contribui. Eu sinto que não é só um esvaziamento político, não. Eu sinto que há também um esvaziamento ético, um esvaziamento cultural, né, nas pessoas, né, nos espaços, né, espaços públicos e privados, sabe assim? E que nós precisamos nos contrapor a isso. Eu penso que, nesse momento, o Partido dos Trabalhadores, onde eu estou, e a esquerda democrática, as forças progressistas, né, nós precisamos começar a conversar melhor com as pessoas, sabe? Eu acho que nós esquecemos de discutir com as pessoas o que nós queremos. É só brigar com o Bolsonaro, brigar com a direita. Tem que enfrentar, sim, tem que fazer a disputa ideológica com a elevação possível, né? É importante isso. Mas eu sinto que nós perdemos. O que nós estamos propondo efetivamente para o povo brasileiro hoje? Nós temos que retomar o nosso trabalho de base. Nós temos que retomar o nosso trabalho com as pessoas. Nós temos que voltar a investir em formação política. Eu estou propondo, estou escrevendo um texto, estou trabalhando, que alguns temas nós temos que colocar, né? A questão, por exemplo, da propriedade. O direito de propriedade é um direito legítimo.
Mas não é um direito absoluto. O direito de propriedade tem que estar conciliado com as exigências maiores do projeto nacional brasileiro. O ser humano vive em comunidade. O direito de propriedade é um direito individual. E nós temos que pensar também nos direitos coletivos, os direitos que dizem respeito à comunidade. Aí que entra a questão da função social e ambiental hoje da propriedade. E não é só questão agrária, não, é questão urbana também, sobretudo hoje. As nossas cidades, de Belo Horizonte, os prédios aí, ó, as nossas cidades viverão, né, cimento e asfalto. Bater a chuva não tem para onde ir, ué. Sabe assim, e onde que estão os espaços públicos? Os espaços de convivência das pessoas, os espaços para as crianças se encontrarem, brincarem, os jovens, onde estão? Os espaços culturais. Então eu penso que é um desafio, essa é a questão que eu acho fundamental hoje. Nós do PT e da esquerda precisamos começar a dizer para as pessoas o que nós queremos no curto, médio e longo prazo para o nosso país. Nós estamos devendo ao povo brasileiro novas e mais ousadas políticas públicas. Mas a política é um espaço que faz parte da minha vida, sabe assim? Eu vou terminar citando a minha companheira Vera. Pouco antes da morte dela, a última conversa, ela falou comigo: cuide bem dos nossos filhos, dos nossos netos e seja um político à altura da sua competência.